Isso aí. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. E hoje, com muito prazer, nós recebemos a participação do nosso querido irmão Thales Gomes de Caldas Novas. Eu estava aqui ouvindo, Caldas Novas, né? Seja bem-vindo, meu amigo, Exatamente. seja bem-vindo. Como dizem alguns companheiros, que bons ventos o tragam. Então, nós Que estamos maravilha. aqui para estudar essa noite e nós estamos realizando agora, no mês de abril, o painel espírita Joana de Ângeles. E nesse painel, nós estamos estudando temas de obras de Joana. Estudamos temas da obra Diretrizes para o Êxito, e as 3 últimas palestras de abril são dessa obra, ó. Iluminação Interior. E Joana é uma mestra, não é? E o tema de hoje é maravilhoso: deslizes morais. Que coisa, né? Vai ser ótimo, porque está bem de acordo com o que a gente vem estudando durante a semana. Então, hoje, como eu disse, o nosso companheiro vai nos trazer as reflexões dele sobre esse tema. Mas eu já vou dar um spoilerzinho aqui. Semana que vem, dia 29 de abril, teremos aqui a nossa irmã Márcia Carijó. E o tema que ela vai conversar conosco é complexidades do sofrimento, dos sofrimentos, também dessa obra Iluminação Interior. Mas antes de iniciarmos, eu vou convidar a nossa irmã Carmen para fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o prepare desse livro aqui, Trilha de Luz. É um livro de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição sorteada é a lição 9. E ela nos diz assim, tem como título Reunamo-nos. A reunião dos companheiros de ideal e de luta foi sempre um traço fundamental do Evangelho. Reuniu-se Jesus aos discípulos e a Boa Nova nasceu para a redenção das almas. Reuniram-se os discípulos nas catacumbas da oração e a esperança e a solidariedade lhes traçou o caminho heróico à vitória da fé. Atualmente, o Espiritismo, que revive Jesus entre os homens, não prescinde de semelhante culto à fraternidade. Reunamo-nos para a troca de nossas experiências, plasmando novos roteiros para a ação renovadora e santificante que nos compete. Mas, qual aconteceu no princípio da divina mensagem do Cristo, reunamo-nos, aprendendo e auxiliando, trabalhando e servindo, para que, em melhorando hoje a nós mesmos, possamos esperar amanhã pela terra melhor. Então, amigos, estamos aqui, como nos disse o preparo, reunidos para mais uma lição do Evangelho de Jesus, para mais uma reflexão. Senhor, abençoe nosso amigo Thales, que com tanto carinho, tanta disposição veio nos trazer novas mensagens, novas reflexões, para que possamos aprender cada vez mais. Jesus abençoe a casa de Francisco, que abriu suas portas para essa reunião que estamos agora participando. Então, Senhor, abençoe a todos nós aqui presentes, nos 2 planos da vida, e que possamos estar atentos para a lição de hoje. Graças a Deus. Fechado o microfone, Rose. Está fechado. Bom, Thales, a palavra está com você. Como a Carmen já disse, a reunião vai até 19h30. Se você precisar de mais 5 minutinhos, esteja à vontade. Que o Senhor te abençoe a sua família, abençoe seu trabalho, seus bons propósitos e continue a abençoar todos nós. Que assim seja. Olha, eu gostaria de começar é,
agradecendo, né? Agradecendo a Francisco, que nos abre a porta para as nossas reflexões. E essa energia da porta aberta da casa de Francisco, que nos sensibiliza a todos, que toca fundo no nosso eu, espírito, oportunidade de juntos. Veja bem, eu estou a mais ou menos uns 1.200 quilômetros de distância do centro da casa de Francisco e me sentindo tão próximo. Então, também temos que agradecer ao momento atual que nos permite, que permite a todos nós essa oportunidade de estarmos aqui estudando juntos. Mas vamos lá, eu fui convidado para falar da mentora Joana de Ângeles. É um espírito que tem uma importância para mim incrível, porque em um momento de muita dor, de natureza psicológica, foi a Joana, através da sua psicologia, que nos ajudou profundamente e vem nos ajudando todo esse tempo. E hoje nós teremos a oportunidade de estudar o capítulo Deslizes Morais. Mas eu queria a permissão de vocês para fazer o estudo de hoje em cima de um tema que está muito presente, está muito envolvente para nós na Casa Espírita, que é o tema da transição planetária. E eu tenho observado, porque, principalmente, depois que saiu o primeiro livro da tríade de Manuel Filomeno de Miranda, acerca desse tema, o alvoroço de nós espírita foi muito grande. E transição planetária é uma coisa que se fala, se estuda desde 1857, né? Quando, no dia 18 de abril, Kardec traz para nós a doutrina espírita, né? O Livro dos Espíritos, a transição planetária já estava contida ali. Talvez ainda não com a clareza que hoje nós temos a oportunidade de estudar e desvendar para todos nós esse tema. Com tudo isso, né, com o que foi dito também no Evangelho segundo o Espiritismo, e mais detalhadamente no capítulo 18 da Gênesis, só ler o capítulo 18 deveras elucidativo, nós vamos vendo, vamos observando, dentro do movimento espírita, ainda existe muita dúvida com relação à transição planetária. Muitas das vezes estamos presos ao momento que isso se dará. Daqui 2012, né? Em 2012 deveria ter ocorrido e não ocorreu, agora ficou para 2057. Não, nós devemos desmistificar isso
entendendo o que vem a ser a transição planetária, né? E depois, entendendo isso, nós vamos ver qual é a grande contribuição de Joana de Ângeles para que nós, né, estejamos mais tranquilos quanto o nosso, o nosso tempo de chegada à regeneração, né? Vamos chegar agora ou vamos chegar depois? Mas, em princípio, eu queria refletir com vocês acerca da transição planetária. O que é a transição planetária? Será que é algo que pela primeira vez vai ocorrer? Ou será algo que, desde os tempos, existe para nós? Transição, né, pelo próprio nome diz, é um intervalo de tempo. Né? Transição é um intervalo de tempo. Transição não é um momento pontual, mas é um intervalo. E o que acontece nesse intervalo? Esse intervalo é um período de preparação para que a gente venha atingir uma meta. Entendi. Mas que meta é essa a ser atendida? A meta a ser atendida é exatamente um estado diferencial de consciência. Então, a transição planetária, o que acontece? O que é o planetário que nós estamos falando? O planetário é um sistema, tá certo? Um sistema constituído de dois elementos. Eu fiz assim, parece quatro, mas é assim, são só dois. Ou seja, os elementos desse sistema é matéria e espírito. Então, a transição planetária é um intervalo de tempo aonde esses dois elementos atingem um estágio superior ao estágio atual de consciência. Então, o planeta progride e os espíritos também progridem. E a sintonia desses dois na mesma faixa evolutiva faz o período é a transição. Quando nós chegamos ao momento ápice, deixamos de estar num estágio de expiação e prova e passamos a estar num estado de regeneração. Porque nós evoluímos, né, nesse período que nós vamos progredindo nessa relação espírito-matéria. Como assim? Nós dependemos, né, de migrar para a relação espírito-matéria chamada encarnação. Então, nós temos várias encarnações, vamos determinar o processo como reencarnação, e é nesse processo de reencarnação que nós vamos acelerando, né, fazendo crescer a nossa consciência. Então, migrar a encarnação serve para nós como tomada de consciência, como está no Livro dos Espíritos. Ok? Então, é isso que é a transição. Então, a transição aconteceu no intervalo da passagem de espíritos de mundos primitivos para mundo de expiações e provas. Ou seja, era um mundo rude, muito agressivo, e nós estávamos no estágio primitivo, ainda com um intelecto pouco desenvolvido, né? E um estágio moral pouco significativo.
hoje, né, nós ultrapassamos, mergulhamos num planeta de expiações e provas, é o contexto de aprendizado nosso, e nesse contexto de aprendizado, nesse contexto evolutivo de expiação e prova, nós estamos chegando à nossa segunda oportunidade, né? Ou melhor, estamos chegando lá no fazendo o vestibular, só para a gente fazer essa associação, para alcançarmos um outro estágio evolutivo, que é o estágio da regeneração. E este período transitório é a segunda transição para nós, né? Que teremos a oportunidade de nos formar na classe expiatória e vamos passar pela classe regenerativa. Porque quando a gente olha esse processo, nós devemos olhar esse processo de três maneiras, né? Nós podemos migrar nesse processo encarnatório como principal, como a escala progressiva, aonde o amor, né, é o elemento que nós utilizamos para o aprendizado, ou seja, vamos evoluir por amor. A encarnação tem para nós uma finalidade educativa, então é como se nós fôssemos para as escolas. Só que nesse processo, nem sempre a gente sai pelo caminho do amor. Então, quando a gente sai do caminho do amor e resolve mergulhar no caminho da dor, aí nós temos duas oportunidades para continuar esse progresso. Uma é utilizarmos a encarnação como hospital, né? E nós vamos lá curar dos nossos comportamentos equivocados, ou até, quando a situação é mais grave, nós vamos mergulhar na encarnação, né? No momento expiatório, na condição de presidiários. Nós vamos ter que ser, dentro da encarnação, marginalizados para que nesse processo de marginalização a gente consiga rever os nossos conceitos e passamos a optar pelo bem nas nossas escolhas, ao invés da opção pelo mal que equivocadamente nós fizemos. Perfeito. Então, quais seriam os fatores, né, indispensáveis para que a gente caminhe nessa trajetória, ou seja, para que nós tenhamos sucesso nesse processo de transição? Se eu souber quais são os fatores, mais fácil vai ficar. E nós temos visto inúmeras vezes os espíritos falarem para nós, nos orientarem, criar-se metáforas, criar-se figuras. E quais são esses dois fatores, esses dois aspectos do desenvolvimento? Você só tem esses dois. O aspecto do desenvolvimento, o aspecto do progresso, são o intelecto, o desenvolvimento do intelecto e o desenvolvimento moral. Às vezes a gente confunde desenvolvimento da inteligência, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessa visão. Eu prefiro a visão que a gente precisa desenvolver o intelecto. Porque quando Jesus nos diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, simples e ignorantes, eu não acho que a simplicidade ou a ignorância sejam-lhe atribuídos uma falta de inteligência. Não.
O simples e o ignorante é uma falta de habilidade de uso, ou seja, eu tenho pouca habilidade ainda de usar a inteligência divina que me foi atribuída no momento em que Deus resolveu criar. Então, a criação divina, todos nós concordamos, ela é perfeita. Isso para nós espíritas não causa nenhuma, nenhum incômodo, né, em sabermos que Deus é perfeito. Isso é uma coisa nata. Então, será que Deus nos criou imperfeitos? Não. Ele nos criou perfectíveis. Então, perfectíveis é aquele que vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai tendo mais habilidade, vai termos mais habilidades. Então, nós precisamos desenvolver a habilidade do uso da inteligência, desenvolvimento do intelecto, e a habilidade da relação com o plural, com os outros espíritos e com o sistema. O sistema, com a matéria, com o meu irmão, né? O relacionamento a esse nível, né? Relacionamento, nós vamos atribuir a ideia moral. Ou seja, para eu me desenvolver, para eu crescer, para que eu possa atingir um estado de consciência e nós deixa de ser necessário, né, um mundo de expiações e provas, né, e passa a ser necessário para eu continuar o meu progresso, o meu desenvolvimento, um mundo de regeneração, eu preciso estar num estágio de habilidade do uso da inteligência, né? E um estado moral compatível para que, com ambos, eu tenha condição de experienciar nesse sistema de tal forma que nós possamos contribuir positivamente para o processo de continuidade de evolução do sistema. Então, nós vamos ter objetivos claros do que precisamos fazer no mundo de regeneração, com o nível de inteligência tal e o nível moral. Só para a gente ter uma ideia, né, logo no início do livro, né, na introdução, é colocado em uma análise dos 100, o livro foi escrito em 2006, de basicamente 100 anos atrás, né? Ou seja, que nós mergulhássemos, vamos fazer o seguinte, assim, no século XX, nós já estamos no século XXI, se nós andássemos aí, né, lá uns um pouco mais de 100 anos nesse processo. E nós, desse ponto, de 100 anos para frente, nós observarmos o que aconteceu em termos de tecnologia, né? Por exemplo, em 1924, havia muitos lugares, não eram poucos, onde o veículo de locomoção no planeta tinha como principal motor a tração animal. Claro, estava chegando as máquinas a vapor, estavam começando a chegar os carros, né? Já tínhamos a propulsão do vapor nos navios.
hoje, para nos locomovermos no planeta, nós necessitamos de uma coisinha desse tamaninho chamada chip, né? Saímos do elemento principal, a mecânica, e o elemento principal passa a ser a eletrônica, a mecatrônica. Ou seja, que maravilha esse desenvolvimento. Outro dia eu estava observando a inteligência artificial atendendo a uma pessoa que estava tetraplégica, não conseguia caminhar. E precisava ver a alegria daquela pessoa acoplada a uma máquina que, através do seu comando cerebral, aquela máquina que estava ligada a ela, a qual ela, que a suportava, seu corpo, ela podia caminhar. Essa mesma tecnologia, meses atrás, né? Não precisa meses atrás, semanas atrás, há 2 semanas, fez com que, né, vamos deixar os nomes de lado, mas que um país jogasse míssil em cima do outro. E isso é interessante, porque enquanto um jogava míssil para matar, haviam drones que conseguiam captar, havia computadores que conseguiam se ajustar às trajetórias de tal forma a neutralizar aquele ataque. Então, veja, gente, nós estamos no terceiro milênio, século XXI. Que habilidade, né? O homem, o que é o homem? É a alma encarnada, ou seja, somos nós utilizando um corpo físico. Né? Que habilidade nós já temos de utilizar a inteligência. Em compensação, não somos pacíficos o suficiente, não amamos o nosso próximo como a si mesmo, por falta de amor a nós mesmos, e a questão do amor individual e coletivo está suportado, né? Está sustentado por uma coisa chamada moral. E isso é importante, porque se nós avançamos tanto no intelecto, veja quanto nós precisamos avançar no moral para estarmos em conformidade com as necessidades de progresso, de tomada de consciência de mim, de todos nós. Não é? Muito interessante isso. Então, nós podemos entender também que quando nós falamos de transação planetária, aonde existem muitas preocupações, muito entendimento, quando vai ser, o que deixa de ser, nós temos aí todas as informações e o que nós temos que nos preocupar nesse momento é o quê? É o nosso progresso moral. Nós temos que deslocar, né? Nós temos que concentrar esforços para autotrabalhar as nossas conquistas morais. E como é que a gente faz isso? Ah, como é que a gente faz isso? Hoje, né,
a própria ciência, e nós vamos falar aí da psicologia transpessoal, que é para chegar na nossa irmã, né? Ela tem uma visão já que só falta colocar a doutrina espírita. E eu vou utilizá-la para nos ajudar a entender a doutrina espírita. Sobre esse desenvolvimento intelecto-moral. Né? No ponto, porque a gente se desenvolve, progride também no mundo espiritual. Né? E foi uma maravilha a doutrina espírita, ela descortinou o mundo espiritual para nós. Mas, aqui, nesse teatro de operações nosso, que nós vamos chamar de ambiente. Então, a gente vem no ambiente. O que acontece quando a gente vem no ambiente? Né? Só acontece uma coisa: desafios. Sabe por que acontece desafios? Porque a nossa vida é, a todo momento, fazer o quê? Escolhas. Então, todo momento, a gente tem que estar fazendo escolha. É isso que a gente tem que fazer o tempo todo. E é interessante, porque para a gente ter desafio, precisa ter comportamento. Então, nós vamos ao ambiente, e nesse ambiente é através do nosso comportamento que os desafios são gerados. Por exemplo, eu vou praticar a caridade. Né? Eu vou praticar a caridade, caridade, caridade. O que é a caridade? É um comportamento. Então, quando o meu comportamento interage no ambiente, eu vou fazer a caridade, o que acontece? Eu fiz uma escolha, né? Eu preciso escolher, e o que aconteceu com essa escolha? Ela me proporcionou um bem-estar. Um bem-estar. Eu fui fazer a caridade, né? Um comportamento no ambiente. Foi uma escolha, eu me senti bem. Agora eu resolvo o seguinte: eu vou jantar depois dessa nossa conversa. Fiquem tranquilos, não precisa ninguém me convidar para jantar, até mesmo porque a tecnologia ainda não se desenvolveu nessa maneira toda que vocês consigam fazer, materializar o jantar aqui, nesse momento. Né? E progresso intelecto ainda vem por aí. Mas vamos jantar. Né? O jantar está aqui. A minha escolha foi jantar. Só que nessa escolha, eu resolvo comer muito, muito além daquele momento, né, daquela minha necessidade de me alimentar. Nossa, a comida estava maravilhosa, achei um paladar fantástico e me esbaldei. Não devia falar esbaldar, não, porque denuncia a idade, né? Essa barba aqui está branca, mas é charme, é uma um descolorir para dar. Não é porque eu estou velho, não. Fica tranquilo. Ou seja, fiz uma escolha. Fiz uma boa ou uma má escolha. Ao contrário da caridade, eu resolvi exceder. Eu resolvi fazer uma escolha que não estava em conformidade com o equilíbrio. Então, eu desequilibrei. Né? Eu mexi com a harmonia do ser, né? Da minha autorrelação com o meu corpo. E o corpo fez assim, e agora? A primeira sensação que eu tenho é uma sensação de
mal-estar. Então, veja, o sistema de recompensa que nós temos em viver, né? Viver, nós temos ações e reações. A minha ação em praticar a caridade, né? Ela se fez uma boa ação. O meu estado foi um estado de bem-estar. Ao exceder na alimentação, a minha ação foi uma ação de desequilíbrio, de desarmonia, foi o quê? Um mal e me proporcionou um mal-estar. Então, nós estamos sempre entre duas opções de escolha, a boa e a má. Deus é maravilhoso. Você vê com só duas oportunidades, veja, né, o que nós fazemos de desequilíbrio, de desarmonia ambiental. Agora, para fazer a escolha certa, nós precisamos nos capacitar. Nós precisamos ter habilidades, né, de utilizar os recursos que estão à nossa disposição. E Deus é fantástico, Ele bota todos os recursos para a gente ali. E a gente vai utilizando, vai experimentando, vai experienciando, vai aprendendo, né? É um autoaprendizado, e vamos, né? E vai escrevendo, vai estudando, vai pesquisando, até que se estabelece um conhecimento que, exercitado, vai chegar a uma sabedoria. E para a gente ter, né, habilidades e competência, esse trabalho gira entre dois caminhos, né, que se conjugam: um caminho das nossas crenças e um caminho dos valores. Em verdade, para se evoluir no planeta, nós precisamos adquirir valores. E a gente adquire valores fazendo escolhas corretas. Mas para fazer a escolha correta vai depender da minha crença. E o que é uma crença? Crença é um potencial chamado verdade. Né? Emmanuel tem até uma figura, né? A verdade, né, era um espelho grande que a gente olhava e podia se ver. Um dia, Deus partiu esse espelho e cada um tem um caquinho. Então, se a gente quiser ver a nossa beleza, se ver bonito, só no nosso caquinho não dá, porque vai estar cortado. Olha como é que Deus é fantástico. E Emmanuel também. Quando eu me relaciono com o outro, com o meu próximo, e compartilhamos os nossos caquinhos, aumenta o meu campo de visão da verdade. É por isso que o progresso se dá aqui no mundo através da reencarnação. Para quê? Para a gente compartilhar caquinhos. Ou seja, não basta ser individual, egoísta. Esse não é o caminho. Né? É importante, sim, que nós sejamos plural, coletivo. E que esse plural e coletivo tenha equilíbrio e tenha amor. Porque aí nós vamos estar caminhando na direção do bem e não na direção do mal. Aí a gente vai falar, mas Joana não chega nunca. Eu quero saber dos deslizes morais. Né? Quando a gente fala do bem e do moral, a gente tem que falar só um
pouquinho acerca do nosso cognitivo, né? Que é o último recurso que a gente precisa arrolar para entender o ensinamento de Joana. É que os nossos recursos são o nosso pensamento, as nossas emoções e o nosso comportamento, né? Isso implica tudo. E o que é o bem? Quando Kardec estava inquirindo os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, os espíritos foram claros para ele. O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei. E o que é a lei? Né? A lei é justiça, amor e caridade. Então, nesse processo evolutivo, em que nossos recursos são cognitivos, o que é o bem para nós? Né? E a moral está de conformidade com o bem. E aí a gente puxa a analogia. Vamos quebrar isso. Justiça, amor e caridade. É pensar com justiça. Isso é moral. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos justos. Que as nossas emoções sejam de amor. Né? Quando a gente tem o amor puro, a gente não briga. Mas temos alguma notícia, né, sobre a relação de Jesus com Deus, em que Jesus estava amaldiçoando Deus? Não, era uma relação de amor. E Jesus veio para nós como exemplo, não como troféu a ser conquistado, não é exemplo. Porque quando a gente quer Jesus troféu, a gente põe ele lá no pedestal inalcançável. Ah, mas ele é Jesus. Não, ele é exemplo. Então, nós precisamos, através do exemplo dele, incorporar isso, né, à nossa conquista, ao nosso recurso. Então, a emoção deve ser uma emoção de amor. E o nosso comportamento deve ser dentro da caridade. Então, se nós estivermos procedendo justiça, amor, pensando com justiça, sentindo amor e comportando com caridade, nós seremos seres morais e, nesse moral, nós estaremos praticando o bem, não praticando o mal. Bom, aí nós chegamos na irmã Joana, né? Será que ainda dá tempo de falar? Nossa, está mesmo quase no finalzinho mesmo, mas dá tempo de falar. Joana, né, traz um contributo fantástico para o nosso desenvolvimento moral nesse livro, que se chama, né, Iluminação Interior. Lembra que Jesus falou que brilha a vossa luz? Então, nesse livro, nós vamos encontrar, como diria o jovem, um montão de informações, de ensinamentos que são de Deus. Ou seja, Joana traz para nós a oportunidade, né, de nós irmos nos ajustando no caminho tal que vamos fazer as melhores escolhas, garantindo assim a nossa eficácia, né, no processo de transição planetária. E ela faz dos deslizes morais. Ela não está falando da
das grandes efemérides do mal. Ela fala exatamente numa coisa, deslize. O que é deslize? Não é uma coisa grande. Foi um deslize, um escorregão, né? Mas um escorregão moral, o que é um escorregão moral? Será que um escorregão moral é nada? Não. Até o escorregãozinho moral é erro. É erro. E todo erro, o que acontece? Ele sempre terá um comprometimento moral. Seja pequeno ou seja grande. Então, ele traz um comprometimento moral. Só que aí eu vou separar, né? Eu vou separar em comprometimento, né? Com atenuante, lembra da justiça? Com atenuante dos comprometimentos com as agravantes. Ou seja, quando eu falo em deslize, né? Deslize é um erro, mas eu posso estar num aprendizado. É a primeira vez que eu estou diante daquele desafio. E na hora de eu marcar a questão, eu errei, né? Não peguei o caminho certo. A justiça divina não é uma justiça de talião. Então, tudo bem, eu tenho lá. Mas, se no próximo momento eu faço um acerto, né? Eu faço um bem, fiz o mal, mas faço um bem, o bem vai neutralizando o mal. Eu não tive a intenção de fazer o mal, mas fiz mal. Mas no momento em que eu caio em mim, começo a mudar isso, né? Eu vou passar a fazer o bem e vou atenuar aquele meu erro. Mas, quando eu fiz o mal, né? E repeti por vontade, opção e até satisfação, eu estou infringindo de forma grave. O deslize, tá? É como se fosse um filhote de uma fera, né? Imagina um leãozinho pequenininho e tal, é um gatinho grande. A gente brinca, ele está brincando ali, né? Ah, é uma fera, mas é um filhote. Deixa essa fera crescer, né? Tem que deixar mesmo, faz parte da ecologia. Quando a fera cresce, né? Quando o filhote cresce, nós vamos ver a fera. Então, Joana, nesse capítulo, traz para a gente o quê? Ela traz para a gente 5 comportamentos, né? Que hoje é um deslize para nós. É um filhote. Mas que amanhã a prática constante desse deslize que para nós era um filhote, amanhã vai se tornar uma fera. Então, vamos examinar rapidamente os 5. O primeiro que ela traz é exatamente censurar o mal do outro. Você viu? Você viu o fulano? Pois é. Fulano está chegando sempre atrasado. E ele chega atrasado e dá uma desculpa aqui, uma desculpa ali, a gente tem que segurar isso, tem que segurar aquilo. Mas eu não gosto de falar mal da vida dos outros, não falo nada além. Eu estou só comentando um fato que eu observei. E eu faço isso, né? 1, 2, 3. O filhote cresceu, se tornou uma fera. Sabe aonde ele vai parar? Ele vai parar numa desarmonia vibracional do ambiente, né? Eu estou fazendo aquilo, eu estou desarmonizando
o que? O ambiente. Quando eu desarmonizo o ambiente, o que eu faço? Eu abro a psicosfera, né, às más vibrações. E quando a gente abre a psicosfera nas más vibrações, nós ficamos desprotegidos de nós mesmos. E as consequências podem ser muito danosas. Uma outra situação que Joana traz é exatamente a mentirinha branca. Né? É uma mentirinha só. Eu vou contar para ele. Eu fui lá naquela loja, né? Minha mulher nem sabe e tal. Eu fui lá e tava um pessoal lá. Aí eu me excedi, bebi. Pô, minha mulher vai ficar uma fiera. Aí eu chego lá, bem, sabe que eu não queria, tá? Eu queria ficar mais. Eu fui forçado. Ou seja, a gente pensa que aquilo, né, é um filhote. Mas eu vou fazendo isso, vou arranjando uma desculpinha ali amanhã, outra lá. O que vai acontecendo? Né? Eu estou escamoteando a verdade. Ou seja, só há um caminho de sucesso, a verdade. Jesus foi claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como eu escamoteio a verdade, eu vou ficando o quê? Eu vou ficando um escravo da mentira. E aí a gente entra na mentira. E quando a gente mente, né, tem um comportamento de mentir, é um filhote. Amanhã, como é que ele vira fera? Ele vira fera dos transtornos mentais. Os transtornos mentais são derivados das nossas mentiras. Impressionante. E Joana fala também da ironia com que a gente às vezes está numa discussão e tal, fulano fala com a gente, ironicamente a gente responde. Às vezes a pessoa está cheia de boa intenção para nos orientar, a gente é irônico. Sabe o que acontece nesse sentido? Né? Vai crescer, vai virar uma fera, e nós vamos encontrar nos envolvidos em maledicências e leviandades. E, por último, tá? Ela nos chama a atenção para as nossas atitudes desonestas. Né? Eu achei um dinheiro ali, não tem ninguém olhando. Mas, achado não é roubado. Né? Não tem, cadê? Achado não é roubado. O achado não é roubado hoje, o achado não é roubado amanhã, o achado não é roubado depois. Eu tive um colega que é de trabalho, que era japonês, né? Ele falava mesmo na terra dele, se você acha uma coisa no chão, tá certo? Você no chão, não, em qualquer lugar, você deixa no mesmo lugar que você achou. Deixa no mesmo lugar. Eu acho isso maravilhoso. Porque se eu não tiver esse hábito, né? Ou melhor, se eu tiver o hábito de desonestidade, nós vamos chegar a situações danosas de deslealdade, de crime, né? De corrupção e de crime. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque esses comportamentos não são comportamentos libertadores. Início era um pequeno deslize. Agora, a consequência está fazendo com que eu esteja atrapalhando o meu progresso. Como neutralizamos isso? Né? De uma maneira que é nós nos comportarmos
seguindo a regra do jogo. Não fazer nenhum mal, né? Nenhum mal. Buscar viver dessa maneira. Fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, né? E entender e aceitar, reparar o mal que fizemos em situações anteriores. Meu tempo acho que se esgotou. Agradeço a vocês a paciência e a caridade de me escutar e aproveito para desejar a vocês luz e paz aos seus corações e vou trabalhar para que reúna a condição de encontrar vocês no mundo de regeneração. Tá bom? Muito Paz a obrigado, todos. meu amigo, por essas reflexões maravilhosas, que todos nós possamos realmente, né, buscar, seguindo o exemplo de Jesus. Hoje falamos sobre isso, né? A cada atitude, observar, né? Porque tem um amigo espiritual que diz assim: quando você for fazer alguma coisa, imagine que Jesus está em pé ao seu lado. Então, nós já sabemos como agir. Então, imaginando Jesus em pé ao nosso lado, nós com certeza buscaremos agir de forma correta, sem dar aquele jeitinho que às vezes nos custa muita dor e muito sofrimento. Então, Joana realmente ela traz uma série de questões nesse capítulo, né, Deslizes Morais, porque, como ela diz, a gente se preocupa muito com um escândalo muito alto, né? Mas a gente esquece daquelas coisas pequenas que parecem de pequena monta, mas, como você falou, é o filhotinho, mas que amanhã vai se tornar a fera gigante, que poderá nos machucar. Então, muito obrigado, tá? Realmente tem muita coisa para a gente pensar, mas, acima de tudo, colocar em prática. Que o Senhor envolva você em muita luz e muita paz. Um abraço à sua família, que todos sejam abençoados e que nós continuemos a nossa caminhada trabalhando pela nossa autoeducação, que é fundamental. Meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecidos por essas reflexões tão profundas, que tocam o nosso coração, que nos levam a buscar fazer sempre essa renovação tão necessária. Então, eu vou pedir aqui a meu irmão Jorge, Jorge, liga o microfone, por favor, e faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Perfeito, Rose. Liguei o microfone hoje, treinei bastante para não errar, não errei, e estamos aqui agradecendo ao Senhor. Muita paz, muita harmonia, que esses deslizes possam ser sanados em sua nascente, fazendo com que possamos crescer, possamos evoluir, possamos alcançar essas esferas na sua fase adulta, sem aquele medo, sem aquele temor. Por quê? Porque estamos corretos. Estamos de acordo com a orientação que os nossos mestres Jesus nos ensinou. A paz, a harmonia, a serenidade, a caridade, enfim, levando a serenidade a todos. Agradecemos mais uma vez ao nosso companheiro que trouxe tão bem explicitado seus pensamentos, orientando-nos, fazendo com que possamos crescer, evoluir, possamos estar com Jesus em pé ao nosso lado, trazendo toda a orientação necessária para evoluirmos. Muita paz, muita luz, e que esse sentimento esteja sempre presente todas as vezes que encontrarmos com uma fera ainda filhote, para que não haja um problema maior, para que tenhamos serenidade, tenhamos paz. Muito obrigado, muita paz, e só temos a dizer ao nosso mestre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero deixar um abraço aqui para todos, de muita paz, de muita luz.
Thales, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Que possamos contar sempre com você aqui na nossa casa, trazendo essa palavra abalizada, com muita reflexão e nos levando a pensar. É isso que nós precisamos fazer. E depois buscarmos colocar em prática tudo isso, né? É o amor em ação, a caridade é o amor em ação. Ó, um beijo no coração de todos. Muita Um paz. abraço. Um Tudo abraço, de bom, muita abraço paz. a todos. Fiquem com Muita paz Deus, que para o Senhor todos. continue a nos abençoar. Boa noite, meus irmãos. Amém. Boa noite, Boa boa noite. noite a todos. Boa noite, Thales. Um abraço. Silvia, que Obrigado. saudade, querida. Para vocês também. Beijo no seu coração, amiga. Beijo. Com Tchau, tchau. saudade. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Liga o microfone, Rosilda. Que bom te ver, minha amiga. Que bom te ver. Muita paz, muita luz no coração. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tchau, Rosilda. Saudades, minha amiga. Saudades.